Olá a todos do canal. Me chamo Carlos e sou caminhoneiro. Durante 20 anos de estrada nesse Brasilzão, já passei por muitas coisas, mas tem uma história que não sai da minha cabeça. Aconteceu há uns 5 anos, numa viagem pela Serra do Mar, no Paraná. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava indo de São Paulo para Curitiba. Tinha acabado de pegar uma carga pesada e sabia que a viagem seria longa e complicada. A Serra do Mar já é traiçoeira em condições normais, mas naquela noite a coisa estava pior. A chuva caía forte e a neblina densa deixava a visibilidade péssima. Liguei os faróis de neblina e reduzi a velocidade, tentando manter o caminhão estável nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mas parecia inútil contra a quantidade de água que caía. As árvores altas e fechadas ao redor da estrada aumentavam a sensação de isolamento. Estava cansado, mas tinha que seguir viagem. Lembrei de uma história que ouvi de outros caminhoneiros sobre aquela estrada, de como ela podia ser perigosa, especialmente em noites chuvosas. Alguns até falavam de acidentes estranhos que aconteciam por ali. Mas, como sempre, achei que eram só lendas urbanas. Enquanto dirigia, ouvia o barulho constante da chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e o som dos pneus enfrentando a pista molhada. De vez em quando, passava por pequenos vilarejos ou postos de gasolina, mas a maior parte do tempo era só eu, a estrada e a escuridão. Já passava da meia-noite quando comecei a descer um trecho mais íngreme da serra. O caminhão estava pesado e cada curva exigia muita atenção. Tinha que me concentrar para não derrapar ou perder o controle. A tensão no volante era constante e minha mente estava focada na estrada à frente. Foi então que, na curva mais fechada e traiçoeira do trecho, avistei uma figura no acostamento. Uma mulher vestida de branco, completamente encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, imóvel, e parecia me olhar fixamente enquanto eu me aproximava. A primeira reação foi de susto. Meu coração disparou e quase perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar por um segundo para retomar o controle, e quando olhei de novo, ela ainda estava lá, como uma estátua. Parei o caminhão um pouco à frente, com a intenção de ajudá-la. Algo me dizia que ela precisava de ajuda. Saí do caminhão, mas quando cheguei ao local onde a vi, não havia ninguém. A estrada estava deserta e o único som era o da chuva e do vento. Fiquei ali parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Resolvi voltar para o caminhão e seguir viagem. Mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Voltei para a cabine, liguei o motor e continuei a dirigir. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. E eu não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas experiências estranhas naquela noite. Depois de voltar para o caminhão, tentei deixar o incidente para trás e me concentrar na estrada. Mas a sensação de estar sendo observado continuava forte. O clima dentro da cabine estava estranho, pesado. Liguei o rádio para tentar distrair a mente, mas a música não ajudava muito. A estrada parecia cada vez mais deserta. Quanto mais eu dirigia, mais eu tinha a impressão de que algo ou alguém estava comigo. De repente comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo do banco de trás. Era um sussurro, uma espécie de murmúrio. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada de anormal. A sensação de presença ficou mais intensa. Olhei para o banco do passageiro e tive um choque. Por um breve momento, vi a silhueta da mulher de branco sentada ali, molhada e com os olhos fixos em mim. Pisquei e ela desapareceu. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta. Estava ficando difícil manter a calma e a concentração na direção. Tentei me convencer de que era só a minha imaginação. A estrada, a chuva, o cansaço, tudo isso poderia estar pregando peças na minha mente. Mas os sussurros continuaram, ficando cada vez mais claros. Pareciam dizer meu nome. Carlos, repetidas vezes, de forma quase melodiosa, mas assombrosa. A cada curva, a cada quilômetro, a tensão aumentava.
Eu olhava constantemente para os retrovisores, esperando ver algo, mas a estrada estava vazia. Decidi acelerar um pouco, na esperança de chegar logo a um posto de gasolina ou qualquer lugar com gente. Foi quando, em uma curva mais acentuada, senti um toque gelado no meu ombro. Um calafrio percorreu minha espinha e meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei rapidamente para o banco do passageiro e lá estava ela novamente, a mulher de branco, com os olhos vazios e uma expressão de desespero. Gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. A mulher tinha sumido outra vez, mas agora eu estava certo de que não era apenas minha imaginação. Parei o caminhão no acostamento, tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam e a mente estava uma confusão. A chuva continuava a cair forte e a neblina parecia ainda mais densa. Pensei em ligar para alguém, pedir ajuda, mas que desculpa eu daria? Oi, estou vendo fantasmas na estrada. Ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e decidi continuar, mesmo com todo o medo e a tensão. Engatei a marcha e voltei à estrada, mais atento do que nunca. O caminho até Curitiba ainda era longo e eu só queria chegar logo e sair daquela maldita serra. Mas a sensação de que algo estava me seguindo, me observando, não me deixava em paz. A cada quilômetro, o sussurro voltava, mais forte, mais claro. Carlos, Carlos. Eu sabia que aquela viagem seria uma das mais longas e aterrorizantes da minha vida, e mal podia esperar para deixar aquilo tudo para trás. Finalmente, depois do que pareceram horas de tensão interminável, avistei as luzes de um restaurante à beira da estrada. Era um daqueles lugares que funcionam 24 horas, muito frequentado por caminhoneiros. Senti um alívio imenso ao ver movimento e pessoas. Estacionei o caminhão e praticamente saltei da cabine, ainda com o coração acelerado. Entrei no restaurante e o cheiro de café fresco e comida quente me acalmou um pouco. O lugar estava relativamente cheio, com vários caminhoneiros conversando em suas mesas. Encontrei um canto vazio, me sentei e pedi um café. Enquanto esperava, fiquei olhando ao redor, tentando afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. Foi aí que notei um grupo de caminhoneiros olhando na minha direção. Um deles, um homem robusto com uma barba grisalha, se aproximou. "Tá tudo bem, amigo? Você parece ter visto um fantasma", ele disse, meio brincando, meio sério. Respirei fundo e, apesar do receio, resolvi contar o que tinha acontecido. Falei sobre a mulher de branco na curva, os sussurros no caminhão e a sensação constante de estar sendo observado. Quando terminei, esperava risadas ou olhares de descrença, mas para minha surpresa, os rostos ao meu redor estavam sérios. "Você não é o primeiro a ver essa mulher", disse o homem barbudo. "Já ouvimos essa história antes. Muitos que passam por essa estrada à noite acabam vendo ela." Outro caminhoneiro, um sujeito mais jovem com um boné surrado, disse: "Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu num acidente naquela curva há muitos anos. Os locais chamam ela de a Mulher da Curva. O problema", continuou o primeiro caminhoneiro, "é que muitos que veem ela acabam sofrendo algum acidente depois, como se ela estivesse avisando, ou pior, atraindo desgraça." Senti um frio na espinha ao ouvir aquilo. "E o que eu faço?", perguntei, tentando manter a calma. "Reza, meu amigo", disse o homem mais velho. "Reza e fica de olho. Evita dirigir por essa estrada à noite, se puder. E se acontecer de novo, não entra em pânico. Continua firme e não perde o controle." Fiquei mais um tempo no restaurante conversando com os caminhoneiros e tentando absorver tudo o que tinham me contado. Mesmo com o medo ainda presente, a companhia deles me deu um pouco de coragem. Pedi um lanche, tomei mais um café e depois de um tempo me senti um pouco melhor, mas sabia que precisava voltar para a estrada. Meu destino era Curitiba e não podia ficar ali para sempre. Com as palavras de conselho na cabeça e uma oração silenciosa, voltei para o caminhão. A noite ainda estava escura e chuvosa, mas eu me sentia um pouco mais preparado para enfrentar o que viesse a seguir.
Engatei a marcha, liguei o rádio e continuei minha jornada, atento a cada curva, a cada sombra. E com a esperança de que aquela viagem terminasse sem mais encontros com a misteriosa mulher da curva. Voltei para a estrada ainda abalado, mas decidido a chegar ao meu destino. Ouvia as palavras dos caminhoneiros ecoando na minha mente. Reza e fica de olho. Liguei o rádio, mas mantive o volume baixo, só para ter algo que me fizesse companhia e quebrasse o silêncio assustador da noite. A cada curva, a cada sombra, eu sentia meu coração bater mais rápido. A chuva continuava e a estrada parecia mais traiçoeira do que nunca. Comecei a murmurar uma oração, pedindo proteção e força para enfrentar qualquer coisa que aparecesse no meu caminho. Para minha surpresa e alívio, a viagem seguiu sem mais incidentes. A sensação de estar sendo observado se dissipou aos poucos e os sussurros não voltaram. A presença que senti no caminhão parecia ter desaparecido, deixando apenas o som constante da chuva e o ronco do motor. Depois de algumas horas, finalmente avistei as luzes de Curitiba no horizonte. Um misto de alívio e cansaço tomou conta de mim. Quando cheguei ao meu destino e estacionei o caminhão, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Estava seguro e longe daquela estrada maldita. Desde aquele dia, sempre que tenho que passar pela Serra do Mar, evito dirigir à noite. A experiência me deixou marcado, mas também mais cauteloso. Continuo rezando, pedindo proteção em cada viagem e agradecendo por ter superado aquela noite sem maiores problemas. Hoje, 5 anos depois desse ocorrido, ainda estou nas estradas dirigindo o meu caminhão. E graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente como aqueles caminhoneiros disseram que quem viu a mulher da curva sofria. A história da mulher de branco na curva continua sendo um mistério para mim. Mas uma coisa é certa: nunca mais vou esquecer aquela noite e o terror que senti. Cada vez que passo por uma estrada solitária ou uma curva escura, lembro de rezar. E até agora tem funcionado. Continuo seguindo minha vida, levando carga para lá e para cá, sempre atento, sempre agradecido por mais um dia seguro na estrada. Me chamo Marcelo e sou caminhoneiro há um bom tempo. Sempre fui um cara tranquilo, daqueles que não se metem em confusão e vivem a vida na boa. Conheço cada estrada do Brasil como a palma da minha mão. Tenho uma esposa maravilhosa, a Ana, e 2 filhos, o Pedro e a Mariana, que são meu orgulho. Sempre faço questão de estar presente na vida deles, mesmo com a rotina puxada de caminhoneiro. Mas tem uma história que mudou minha vida para sempre. Aconteceu numa noite sem lua, enquanto eu dirigia pela estrada deserta do Mato Grosso. Era uma noite bem escura, apenas o brilho das estrelas e os faróis do caminhão iluminavam o caminho. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite senti um arrepio estranho. Foi quando vi bem ali na beira da estrada uma criança. Sozinha, parecia perdida, e eu não podia deixar de ajudar. Desci do caminhão, o coração batendo forte. Sempre pensei em como eu reagiria se visse uma situação dessas. Meu filho Pedro, de 7 anos, sempre me abraça forte quando volto de viagem. E não pude deixar de pensar nele ao ver aquela criança ali, tão vulnerável. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me deu um calafrio. Chamei por ela, mas não obtive resposta. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Quando me virei para pegar uma lanterna, a menina tinha sumido. Procurei ao redor, mas não havia sinal dela. Nada além do silêncio da noite e o som dos grilos. Voltei para o caminhão, confuso e um pouco assustado. Decidi seguir viagem, pensando que talvez estivesse cansado demais e vendo coisas. Mas então, algo começou a acontecer. Sempre que ligava o rádio, ouvia risadas de criança, como se estivessem vindo do nada. Troquei de estação, desliguei o rádio, mas as risadas continuavam, cada vez mais altas e mais próximas. Eu não sabia o que fazer. Parei em vários postos, pedi ajuda, mas ninguém acreditava em mim.
Diziam que era estresse, cansaço, que eu precisava descansar. Mas eu sabia que não era nada disso. Algo tinha acontecido naquela estrada, algo que eu não conseguia explicar. Os dias se passaram e as risadas não paravam. Já não dormia direito, não comia, não conseguia me concentrar na estrada. Decidi então que precisava voltar àquele lugar, precisava entender o que tinha acontecido. Após terminar minha entrega, peguei meu caminhão e dirigi de volta para aquela estrada deserta para tentar encontrar respostas. Chegando lá, desci do caminhão e comecei a procurar qualquer pista, qualquer coisa que pudesse explicar a presença daquela criança. Andei pela beira da estrada, entrei na mata, chamei por ela, mas só o eco da minha própria voz respondia. Foi então que vi algo brilhando no chão. Era um pequeno pingente, parecia antigo, com uma foto dentro. Era a foto da menina que tinha visto na estrada. Senti um calafrio. Guardei o pingente no bolso e voltei para o caminhão, decidido a descobrir quem era aquela criança. Seguindo por aquela estrada, havia uma pequena cidade, praticamente um vilarejo. Decidi parar meu caminhão e ir conversar com os moradores de lá. Ao mostrar o pingente com a foto, ninguém reconhecia aquela menina, até que uma velha senhora reconheceu. Quando mostrei a foto para ela, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo parecia assustada. Ela me disse que aquela menina se chamava Alicia, que fazia anos que ela tinha visto a menina pela última vez. Disse que era uma história antiga, de uma família que tinha desaparecido naquela região há muitos anos. E que a filha mais nova, Alicia, nunca foi encontrada. Mas o resto da família teve um destino cruel. Seria possível que aquela criança fosse ela? Fiquei mais assustado com aquela história. Uma história triste e de tragédia. Resolvi que era hora de sair dali o mais rápido possível. Achei que tudo aquilo iria passar. Entrei no meu caminhão e comecei a dirigir, mas as risadas continuavam. E agora eu sentia que não estava sozinho. Algo ou alguém me observava, seguindo cada passo meu. Após algum tempo, em uma parada em Mato Grosso, enquanto eu tomava meu café e esticava um pouco as pernas depois de dirigir muito, ouvi outros caminhoneiros comentando sobre ter passado pelo mesmo que eu. Viu uma garota na estrada, ela desapareceu e ele começou a ouvir risadas do nada. Percebi que eu não era o único, mas fiquei na minha, não queria reviver aquela história. Afinal, essas histórias muitos acham que é apenas uma lenda urbana, uma história para assustar viajantes na estrada. Mas para mim, era real, tão real quanto as risadas que ainda ouço no rádio do meu caminhão, lembrando-me constantemente daquela noite na estrada deserta. Até hoje, anos depois, continuo dirigindo pelas estradas do Brasil. Aquelas risadas nunca mais pararam completamente, mas aprendi a conviver com elas. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Sou caminhoneiro, sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos e encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa, e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo há horas, exausto depois de uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava batendo forte e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio grande. Não tinha ninguém por perto e parecia ser o lugar ideal para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo som dos grilos e o vento nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão, olhando para aquele lugar meio sombrio, pensando no tanto de história que um lugar assim deve ter. Mas no fim das contas, o cansaço venceu a curiosidade e fechei os olhos, esperando ter uma boa noite de sono. No meio da noite, fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando, e não era uma reza comum. Parecia que havia um grupo de pessoas, todas murmurando ao mesmo tempo.
O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses, no meio da noite, para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto quando eu cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. Lá fora, a lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que eu vi. Umas figuras encapuzadas andavam lentamente pelo pátio. Elas se moviam em fila, como se estivessem em algum tipo de procissão. O coração disparou e senti um arrepio percorrer a espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas parecia amplificar qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender direito. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente, mas quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, sem iluminá-las. Era como se elas fossem feitas de sombra, uma escuridão sólida que a luz não conseguia penetrar. Cada figura estava envolta em um manto escuro, com capuzes cobrindo seus rostos. Não dava para ver nenhuma expressão, nenhum detalhe de quem ou o que elas eram. Tentei chamar por elas, mas minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Cheguei mais perto, sentindo o calafrio aumentar a cada passo. A procissão continuava e as figuras não pareciam notar minha presença. Era como se estivessem em um transe, presos em um ciclo eterno de murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Senti meu coração parar por um segundo. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedrinhas. Voltei correndo para o caminhão, o medo tomando conta de mim. Entrei e tranquei a porta, respirando com dificuldade. Olhei para o pátio e as figuras continuavam sua procissão, como se nada tivesse acontecido. Liguei o motor do caminhão e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça ao vento, e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única prova do que eu tinha visto eram minhas lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para ver se encontrava algum sinal delas, mas não tinha nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro. Nada. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Sem querer arriscar mais nada, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o caminho até o destino, fiquei com aquela imagem na cabeça. Aquelas figuras, aquelas orações, não saíam da minha mente. Chegando na cidade, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, outros ficaram sérios e me disseram que já tinham ouvido histórias estranhas sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas esquisitas por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho que fazer uma entrega naquela região, dou um jeito de desviar o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim, sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá arrepios só de lembrar.